Meus amigos, bom dia a todos. Professor Marco Antônio aqui com os senhores. Hoje nós vamos falar, dando sequência ao assunto retas da geometria analítica, vamos falar do ângulo, ou ângulos no plural, né? Porque na verdade não é só, entre retas concorrentes. Eu fiz aqui uma pequena ilustração usando palito de churrasco, só para te dizer que, na verdade, são 4 ângulos, né? Quando duas retas concorrem num determinado ponto, você tem 4 ângulos, conforme você está vendo aí. Os ângulos opostos são iguais e o agudo e o obtuso, eles são suplementares. Falando nisso, vamos logo falar de alguns lembretes aqui da geometria plana e da trigonometria que a gente vai precisar na aula de hoje. Observe. Aqui nós temos θ1, θ1, θ2, θ2, né? Lembrete da geometria plana. θ1 mais θ2 é igual a 180. Outro lembrete da geometria plana que eu gostaria de enfatizar para vocês é esse aqui, ó. O ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Então, θ é igual a alfa mais beta, tá certo? Beleza. Da trigonometria, também tem esse lembrete aqui a fazer, ó. Tangente de A mais B é igual a tangente A mais tangente B, 1 menos tangente A tangente B. Tangente de A menos B é igual a tangente A menos tangente B, 1 mais tangente A tangente B. Lembro ainda que no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico a tangente é positiva. E ainda que a tangente de 90 menos alfa é igual a cotangente de alfa. Claro, porque o eixo da tangente e o eixo da cotangente, eles são perpendiculares no ciclo trigonométrico. Acho que estão todos lembrando disso ainda, né? Não dá para esquecer tão rapidamente. Dito isso, senhores, vamos ao que nós pretendemos na aula de hoje, que é te ensinar uma fórmula que possibilite você determinar o ângulo entre duas retas concorrentes. Então está aqui, ó, no plano cartesiano, a seguinte situação. Você tem uma reta R, aqui em azul, você tem uma reta S, ambas as retas, ó, eu estou chamando isso de primeiro caso, elas possuem inclinação, elas possuem declividade. Eu estou chamando isso de primeiro caso. Eu já ensinei para os senhores que a tangente de beta é o coeficiente angular da reta R e a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta S. Beleza. Θ mais alfa é igual a beta, concorda comigo? Ó, θ mais alfa é igual a beta, que eu já falei anteriormente. Externo é a soma dos internos não adjacentes. Como eu quero determinar esse θ aqui, eu vou isolar. Então passei o alfa para o lado de lá. Se essa igualdade é verdadeira, a tangente delas também é. Então está aqui, ó, tangente θ é igual a tangente de beta menos alfa. Agora é aplicar aquilo que a gente viu nos lembretes.
A tangente de θ vai ser igual a tangente de beta menos alfa, isso aqui que dá tangente de beta menos tangente alfa, 1 mais tangente beta multiplicado pela tangente alfa. Como a tangente beta é o coeficiente angular de R e a tangente alfa é o coeficiente angular de S, eu posso explicitar assim, ó, tangente θ é MR menos MF, 1 mais MR vezes MS. Como eu estou querendo aqui o ângulo agudo, eu estou determinando o ângulo agudo, eu vou colocar... Isso é quase que uma convenção, tá? Mas se eu fizesse tudo pelo inverso, como assim pelo inverso? Se eu fizesse aqui tangente alfa menos tangente beta, daria a mesma coisa. Então, como eu estou falando do agudo, eu vou botar um módulo aqui. Por quê? Aquilo outra vez o lembrete. No primeiro quadrante, a tangente é positiva, então aqui eu terei sempre um valor positivo que vai me dar o ângulo agudo. Ah, mas e o obtuso? O obtuso é muito simples, é só você calcular o suplemento. Então tá aqui, amigo, essa é a fórmula para definir o ângulo agudo entre duas retas concorrentes com inclinação, insisto com o senhor. Ambas as retas têm que ter inclinação, elas não podem ser perpendicular ao eixo de X. Já vou falar disso mais à frente. Um exemplo para o senhor entender melhor. Determine os ângulos, formados pelas retas y, menos 5 sétimos de x, menos 1 sétimo, e y igual a x sobre 6, menos 6. Então está aqui reta R e reta S. Coeficiente angular da reta R, menos 5 sétimos. Coeficiente angular da reta S, 1 sobre 6. Como é mesmo a nossa formulazinha, aqui está ela de novo. Coeficiente angular de uma menos o da outra, e embaixo 1 mais o produto desses coeficientes. Então está aqui, ó. 1 menos o outro, ó, menos 5 sétimos menos 1 sexto, 1 mais menos 5 sétimos multiplicado por 1 sexto. MMC em cima dá 42, embaixo fazendo o produto também dá 42, isso vai dar 37,42 avos negativos sobre 37,42 avos positivos. Tangente de θ é igual a menos 1, módulo de menos 1 é 1, o que me conclui que esse ângulo agudo é 45 e o ângulo obtuso é 135. Então, na concorrência dessas duas retas, você tem dois ângulos de 45 agudos e dois ângulos de 135 obtusos. Não é fácil? Penso que sim, né? Tá, vejamos agora o segundo caso, onde uma das retas é vertical. Repare, ó, essa reta S agora é vertical. Bom, então eu tenho alfa, eu tenho θ e eu tenho 90. O que me dá aqui alfa mais θ é igual a 90. Insisto, eu quero determinar esse ângulo θ aqui. Vou isolar ele, vai ficar 90 menos alfa. Se essa igualdade aqui existe, então tangente de θ é igual a tangente de 90 menos alfa. Só que, senhores, como eu já falei no lembrete, a tangente de 90 menos alfa é igual a cotangente de alfa, né? Se eu tenho um ângulo alfa de 30 graus, a tangente de 60 é igual a cotangente de 30, relação da trigonometria. E a cotangente, todos nós sabemos que é o inverso da tangente. Então está aqui, ó, tangente de θ é igual a 1 sobre tangente de alfa. De novo, usando o módulo para garantir que é o agudo. Então isso aqui fica assim, ó, tangente de θ é igual a módulo de 1 sobre tangente de alfa. Essa é a fórmula para definir o ângulo agudo entre duas retas concorrentes, sendo uma delas vertical. A gente fala vertical meio que forçando barra, né? Porque vai depender do plano de referência, mas é
O mais correto seria perpendicular ao eixo de x no plano cartesiano. Mas como fica muito grande, a gente fala vertical e todo mundo entende, graças a Deus. Um exemplo de aplicação seria esse aqui, ó. Determine o ângulo agudo formado pelas retas R, raiz de 3x menos 3y menos 1 igual a 0, e a reta S, 3x menos 1 igual a 0. Passando para a forma reduzida, eu já botei a resposta aqui, mas teve toda essa calculeira para chegar até o coeficiente angular, né? Menos 3y, mandou para o lado de lá, ficou menos raiz de 3x, multipliquei por menos 1, isolei o y, encontrei raiz de 3 sobre 3. Na vertical, não existe, né? Todos nós sabemos que aqui não tem forma reduzida, com essa equação não tem forma reduzida, logo o coeficiente angular não existe. Então a reta seria essa aqui, ó, passando em 1/3, uma abscissa, né? E aplicando a fórmula que a gente acabou de ver anteriormente, que é essa aqui, né? 1 sobre tangente de alfa, a coisa vai ficar assim, ó. Tangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai dar 3 sobre raiz de 3, racionalizando vai dar raiz de 3. Todos nós sabemos que a tangente que dá a raiz de 3 é igual a 60 graus. Então, amigo, o ângulo formado por essas duas retas, o ângulo agudo, é 60. Claro que o outro seria 120, se fosse o obtuso a ser perguntado. Então, apresentei para os senhores essas duas fórmulas importantes que permitem obter o ângulo formado por duas retas concorrentes. Então, você já fica sabendo que essas duas fórmulas vai ter eu diria, um uso muito grande, né? Nós vamos usar bastante em exercício. Na próxima aula, nós vamos fazer também exercícios ainda com aplicação desse assunto. A próxima aula seria uma continuação dessa, né? Vamos selecionar alguns exercícios para a gente ver a aplicabilidade dessas duas fórmulas que a gente aprendeu no dia de hoje. Então, repito aqui, uma boa tarde a todos, se a aula for à tarde. Às vezes eu dou bom dia, a aula é à tarde, eu dou boa tarde, a aula é bom dia, mas eu vou passar a dar bom dia e boa tarde para os senhores. Me perdoe aí a troca, mas não é por culpa minha. Tá ok, senhores? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.